Dando continuidade, então, ao que a gente vem estudando nas últimas semanas, hoje a gente vai conversar sobre o movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme. Já começo pedindo a atenção de vocês a esses termos aí, tá bom? Movimento, opa, então a gente tem um referencial, né? E em relação a ele, a posição do meu corpo está sendo alterada. Retilíneo, algo como numa reta, não é isso? E esse uniforme, porque a nossa velocidade vai ser constante. Esse movimento é também chamado de MRU, movimento retilíneo uniforme. Tá bom? Está ali a sigla. Característica, velocidade constante. E como a aceleração me dá a taxa de variação da velocidade no tempo, a gente tem, portanto, que a aceleração nesse tipo de movimento ela é igual a zero. Por que igual a zero? Porque eu não tenho variação de velocidade. A minha velocidade é constante no movimento retilíneo uniforme. Se estava a 100 km por hora, se manteve a 100 km por hora um segundo depois, 100 km por hora 2 segundos depois, 3 km por hora 3 segundos depois. Para cada salto de um segundo, o meu corpo percorreu distâncias iguais. Então, em tempos iguais, ele percorreu distâncias iguais. 100 km por hora, percorro 100 km em 1 hora. Aí algumas características mais desse movimento. Um detalhe, né? Antes disso, porém, um detalhe. A gente tem velocidade positiva e velocidade negativa no movimento retilíneo uniforme. Por quê? Porque a nossa velocidade ela é uma grandeza do tipo vetorial. Ela precisa de um valor, que a gente chama de módulo, direção e sentido. Sem essas três, você não caracteriza completamente a velocidade. Se próximo a você me disse que passou um veículo a 40 km por hora, eu não sei se ele foi para a sua direita ou se ele foi para a esquerda. Né? A direção, sabendo que é um veículo, eu sei que vai ser na horizontal. Mas se fosse uma mosquinha, um inseto, por exemplo, eu não saberia nem se ele estava na horizontal, se ele estava voando em direção ao solo, voando em direção ao céu, né? Voando numa diagonal, como se atravessasse a rua numa diagonal, né? Um ponto mais baixo, um ponto mais alto. Então a gente assume que quando a nossa partícula se desloca no sentido do referencial, a gente diz que a velocidade é positiva. Então aqui eu adotei um referencial para a direita positivo. Né? Tenho aqui o meu zero e para a direita os números estão positivos. Mais 1, mais 2, mais 3, que claro a gente nem precisa anotar esse sinal de mais. À esquerda do zero tem a posição menos 1, a posição menos 2, a posição menos 3 e assim sucessivamente. Quando eu adotar o referencial em determinado sentido, para a direita, né? Direção, geralmente horizontal e vertical, sentido, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, tá bom? Sentido. Então, direção, tem um re de horizontal e de vertical, tá bom? Só para lembrar um pouquinho aí, porque são muito próximos, né? Direção e sentido. Muita novidade neste começo de conteúdo e é comum o estudante confundir. Então, sentido para a direita, para cima, para baixo, tá bom?
Voltando, se eu adoto o meu referencial para a direita positivo, agora o meu corpo, em estando em movimento para a esquerda, eu digo que a sua velocidade é negativa. Então, resumindo, se a partícula se desloca na mesma direção do referencial, velocidade positiva. Por exemplo, 40 km por hora. Se eu adoto o meu referencial para a direita positivo e o meu corpo, meu móvel, se desloca para a esquerda a 40 km por hora, eu digo que a velocidade dele é de menos 40 km por hora. Aí as duas situações juntas, referencial adotado para a direita, o referencial aqui, adotei aqui como minha posição zero, adotei aqui como minha posição zero, ela aponta para a direita, então se esta pessoa caminha na mesma direção da seta aqui embaixo, meu referencial, eu tenho velocidade positiva. E ao contrário, agora ele caminha para a esquerda e eu tenho velocidade negativa. E assim, eu consigo dizer, sabendo a posição, uma vez adotado o referencial, e sabendo a posição inicial do meu corpo, e sabendo que ele está percorrendo espaços iguais em tempos iguais, ele está a uma velocidade constante. Eu consigo escrever o que a gente chama de função horária da posição. Função horária da posição. Função horária, porque ela depende aqui do tempo. Ele é a única coisa que está variando na minha função. Tá bom? É uma função horária, porque depende do tempo. É a função horária da posição. O x é o quê? Posição. Tá bom? Então, se x0 é a minha posição inicial, e se esse x aqui é a minha posição final, poderia ser x2 aqui, x1 ali, xf aqui, xi ali, tá bom? Mas nessa notação, x como sendo posição final, x0 como posição inicial, onde ele estará depois de um determinado tempo dentro do meu referencial. Qual será essa posição final? Quando eu comecei o meu experimento, ele estava na posição x0 e estava a uma velocidade v. Para a minha direita, portanto, positiva, porque a velocidade está para a direita, o móvel se desloca para a direita e o meu referencial está adotado para a direita também. A minha posição final será a soma da minha posição inicial, aonde ele estava quando o experimento começou. Qual é a posição final? Ora, aonde ele já estava quando o experimento começou, e depois de ter passado algum tempo, ele terá percorrido, se a gente considerar nossa equação da velocidade, v ΔS por ΔT, né? Um ΔS nos dá ali o produto da velocidade com o tempo. Né? Sendo assim, o produto da velocidade com o tempo, ele nos dá, então, uma posição, um deslocamento do móvel durante aquele tempo. Então, a unidade desse produto, velocidade vezes tempo, é também metro. A posição inicial, unidade dela, metro, soma de metro com metro. Vai me dar como unidade final, metro também para a posição final. Então, equação horária da posição. Se é uma equação horária, porque depende do tempo. Mas qual é a mesma equação? A equação horária da posição. Então, a minha posição final é igual onde ele estava quando tudo começou, mais quanto ele deslocou dentro de um determinado tempo, que é o produto V vezes T. Como vimos aqui embaixo, V vezes T nos dá um espaço percorrido ali.
Então, tomando nota, V é a velocidade do corpo, x é a posição no instante t, né? x0 é a posição inicial do corpo, x menos x0 é o deslocamento do corpo, né? Olha só que interessante, se manipularmos aqui x, vamos passar o x0 para o outro lado, fica x menos x0 do outro lado. Vou botar um parênteses aqui, não precisa. É só para chamar a atenção de vocês para aquele termo que surge ali. V vezes t. Vamos passar o tempo dividindo x menos x0 sobre tempo. E está aí o nosso conceito de velocidade que a gente já viu, né? Então, como a gente pode perceber, não tem novidade, não temos novidade nesse ponto até então. Certo? Vamos limpar a próxima tela. Considere aí um exemplo. A função horária desta situação acima, um carrinho, ele está a 5 metros por segundo para a direita. Foi adotada ali a posição, o meu referencial para a direita, está aqui a seta apontando para a direita. Está aqui a seta apontando para a direita. A minha velocidade vai ser positiva, porque ela também aponta para a direita, né? E, embora o carro tenha essa dimensão toda aí de 3 metros e alguma coisa, a gente considera como um ponto material, né? Como ponto material, ele estava na posição 2 metros quando o meu cronômetro foi acionado. Então, qual seria a equação horária da posição? Qual seria a equação que nos dá a posição em qualquer tempo que a gente desejar para esse móvel? Basta você reescrever x é igual a x0 mais vt e substituir os valores agora. Qual era a posição inicial? x0 está anotado ali, 2 mais 5t. Essa, portanto, é a equação horária desta situação proposta. Como a velocidade é positiva, a posição do corpo vai sempre aumentando em relação à origem do referencial. A gente já havia observado. Referencial para a direita, a velocidade aqui está para a direita também. Então, a posição do móvel vai ficando cada vez maior. Aqui é o 0, aqui é o 2, aqui, por exemplo, é o 4, e por aqui assim seria o 8, por aqui assim seria o 12, e assim sucessivamente. Agora temos uma outra situação. Eu tenho dois corpos A e B que estão em movimento e tem as seguintes funções horárias. Posição final do corpo A, fazendo a leitura da primeira equação. Posição final do corpo A é igual à sua posição inicial mais a sua velocidade vezes o tempo. Posição final do corpo B é igual à sua posição inicial mais a sua velocidade. Ah, mas tem um menos ali, a gente já conversa sobre ele, vezes o tempo. Então, x é igual a x0 mais vt. O que a gente pode concluir primeiro do corpo A? Quem é o termo que não tem o tempo? O termo que não tem o tempo é o x0. O x0 é a minha posição inicial. Então, quando o cronômetro marcava 0, quando ia começar a minha observação, o meu corpo estava na posição inicial, 5 metros. E naquele instante ele passava por ali com uma velocidade de 2 metros por segundo, porque esse número aqui, que multiplica o t, é a minha velocidade, comparando com a nossa equação original. Então ele possuía uma velocidade de 2 metros por segundo e executava então um movimento onde a posição dele aumentava em relação ao referencial adotado. Para o corpo B, o termo sem o t, termo que está sozinho, é o 10. O 10 é, portanto, a nossa posição inicial, quando a nossa observação começou, quando o tempo inicial era 0.
né, quando a gente começou a nossa observação, o cronômetro estava zerado ainda, ele já estava na posição 10. E vejam que nós temos um sinal negativo aqui. Esse sinal negativo nos diz que a velocidade dele está contrária à do referencial. Significa, então, que nós temos aqui uma velocidade de menos 3 metros por segundo. E a posição do móvel, né, se eu tenho um referencial aqui para a minha direita, e se o móvel A estava na posição original 5, por exemplo, na posição original 5, e ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo, ele está se deslocando para lá. Já o corpo B estava na posição 10 metros e está se deslocando a menos 3 metros por segundo. Então, eu posso anotar ali, inclusive, com valor positivo, porque eu tenho aqui a representação pela setinha da velocidade apontando para a esquerda e eu tenho aqui o meu referencial apontando para a direita. Então, esses dois corpos, eles vão passar um pelo outro brevemente. E da nossa equação, já que temos a equação horária da posição, né? X é igual a x0 mais vt. Se eu quiser fazer um gráfico da minha posição com o tempo, como ficaria esse gráfico? Na matemática comum, a gente vê os gráficos de y e x. Né? E a equação é do tipo y igual a ax mais b. Na matemática, a gente vê essa representação. Se eu posso trocar, né? Valores onde é o y, eu tenho um x, e a dependência com x e agora uma dependência com t. Olhando só para a equação de baixo, pessoal. Olhando só para a equação de baixo. Quando o meu tempo, esse aqui é o eixo do tempo, esse aqui é o eixo da posição. É um gráfico de posição versus tempo. Aqui ainda faltaram as unidades da posição, que geralmente é o metro, e a unidade do tempo, que é o segundo, geralmente isso no Sistema Internacional de Unidades. Ora, nesse ponto aqui, quanto vale o tempo? Eu vi aqui embaixo, o tempo vale 0. Então, se eu fizer tempo igual a 0 nessa equação, o x fica igual a x0. Então, ele parte de 1 e 0. Nessa posição final aqui, o tempo tem um determinado valor, né? Ele era 0 aqui, ele valia 1 aqui, 2, sei lá, tem valores diversos aqui. Aqui ele tem um determinado valor, telinha. Tá? Mas quanto vale a posição final? A posição final vale qual é a minha posição final? 0. Então, se eu fizer isso, eu encontro aqui um x0 é igual a um produto de velocidade sobre tempo. Se eu isolar o v, eu encontro aqui um x0 sobre tempo. O que é x0 sobre tempo? É essa medida dividido por essa outra medida aqui. Isso me dá a inclinação dessa reta. Ora, a inclinação, então, dessa reta nos fornece a velocidade.
certinho. Nesse ponto aqui, a posição final é 0. Se eu fizer isso aqui, x final igual a 0, sobra um x0 mais vt igual a 0. Eu passei o x0 para o outro lado e fiquei com x0 igual a v vezes t. Passei o tempo para cá dividindo, fiquei com x0 sobre tempo. Isso é igual a velocidade. x0 é exatamente esse tamanho aqui. E esse tempo é exatamente, na verdade, aqui, né, o meu t', que é esse tamanho daqui até aqui. Isso me dá a velocidade do meu corpo, né? Eu tenho aqui uma situação onde a posição do corpo decresce com o tempo. Ela estava aqui no x0, depois ela está aqui numa posição menor, depois ela ocupa aqui uma posição menor ainda, depois aqui ela ocupa uma posição ainda menor, até ela chegar lá na posição 0. Então, pensando no referencial, o meu corpo partiu de uma posição x0 e foi caminhando até o 0. No gráfico à direita, a gente tem a situação de referencial de um móvel variando de posição, aumentando a sua posição com o referencial. Ele partiu de um determinado valor aqui e depois de algum tempo, depois de passado algum tempo, olha aqui o eixo do tempo novamente, ele já estava aqui, tenho aqui uma posição, vou chamar de x2, aqui ele estava numa posição x1. Depois de passado mais tempo ainda, né, o tempo está caminhando, olha a setinha aqui mostrando para onde cresce o tempo nessa representação gráfica. Depois de um tempo ele está aqui, e aí ele está aqui no x3, então percebam que agora a posição do meu corpo está indo de um x1 para um x2, para um x3 e assim sucessivamente, para valores cada vez maiores de posição, valores crescentes de posição, né? E, novamente, também temos aqui, se você pegar esse triângulo aqui, né, de onde o móvel está na posição final, até aqui a posição inicial, e você fizer aqui este valor, esse deslocamento, seria aqui um x4, por exemplo, menos um x1, né, para me dar esse tamanho aqui. Se eu dividir isso por este tamanho aqui, que me dá exatamente o tempo, eu chego novamente na velocidade, porque eu estou diante de um ΔX sobre t. Então, é muito importante saber encontrar a equação horária da posição de um móvel e transformar essa equação num gráfico, fazer a representação dessa função de forma gráfica. E o contrário também é verdade. Pegar as informações que estão num gráfico e escrever a função horária. Para finalizarmos, como a gente viu que a velocidade, o movimento chamado de retilíneo uniforme, a velocidade é constante, o gráfico de velocidade no tempo não pode variar. A velocidade é constante e diferente de zero. Ela pode ser positiva ou negativa. Note que aqui a representação da velocidade negativa, vejam onde está a representação do nível zero. Aqui a representação do nível zero está aqui, e a minha velocidade positiva está aqui em cima. Então, ela é constante. Todos os valores são iguais, independente de qual instante você está considerando aqui na sua linha do tempo.
Vale lembrar, no SI, a minha unidade é o metro por segundo, a unidade do tempo é o segundo, aqui também e aqui também. Falando de sistema internacional, representação do sistema internacional. Se considerarmos qualquer intervalo de tempo, por exemplo, de um T1 a um T2, de um T1 até um T2, isso aqui poderia ser 3 segundos e aqui 7 segundos, por exemplo. Então, eu chamei de tempo 1 e tempo 2. Bom? Se eu projetar esse segmento de reta aqui da velocidade no eixo do tempo, eu tenho aí a figura desse retângulo. Eu tenho uma área nesse espaço que eu achurei, que eu colori. Achurar significa colorir, né? Eu colori aqui dentro. Então, como é que eu calcularia, se eu estivesse procurando o valor dessa área, como é que eu calcularia essa área? Eu faria a base vezes a altura. Ora, a altura está representada por velocidade. E aqui embaixo, eu teria uma variação de tempo. Né? Como eu sei que velocidade é espaço percorrido sobre variação do tempo, se eu fizer o produto, olha, V vezes T nesse gráfico, me daria a área daquele retângulo. A área da base vezes a altura. Ora, mas na física, se um dos lados for a velocidade e o outro lado for o tempo, o produto de velocidade e tempo, é quem, pessoal? ΔS. Então, a área do meu gráfico de velocidade por tempo me dá a distância percorrida pelo móvel. Tá bom? Então, a gente viu a equação horária da posição do móvel. Né? A partir dessa equação, você pode construir o gráfico de posição por tempo. E, como o nosso movimento é do tipo uniforme, nossa velocidade é constante ao longo do tempo. Significa que o nosso gráfico, a nossa representação gráfica da velocidade com o tempo, nos deve dar uma linha horizontal. Se a velocidade for positiva, acima do zero. Se a velocidade for negativa, representada, então, abaixo do zero. A área sobre um determinado intervalo qualquer, entre de dois tempos, do meu gráfico de velocidade por tempo, me dá a distância percorrida pelo móvel. E do gráfico anterior, a inclinação do gráfico nesta situação esquerda ou nessa situação direita me daria um ΔX sobre um ΔT. Isso é exatamente variação de posição no tempo, isso é exatamente velocidade. Então, me daria velocidade negativa no gráfico da esquerda, porque a posição está decrescendo com o tempo. E no gráfico da direita, eu teria uma velocidade positiva, porque eu tenho a posição crescente no tempo, crescente em relação ao nosso referencial. Tá certo? Até o próximo encontro, portanto.